Olá, bom dia, turminha. Eu sou a professora Paulinha, sou professora da rede e hoje eu vou dar a aula de Geografia para o segundo ano, tá? O tema da nossa aula de hoje é conexões e escalas. Não se preocupem que esse tema vai ficar mais claro com o passar da aula, tudo bem? As habilidades e os direitos desse tema de hoje é analisar mudanças e permanências comparando imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos. É isso mesmo, a nossa aula de hoje eu vou trazer várias imagens comparando a antiga Cuiabá com a nova. Porém, assim, tem algumas imagens que não vai ser do dia de hoje, mas com o tempo eu vou estar explicando isso, tá bom? Então, esse tema, conexões e escalas, de uma maneira assim mais simples, são as mudanças que ocorrem no nosso ambiente de vivência com o passar do tempo. Nossos ambientes de vivência são a nossa cidade, o bairro e a nossa própria casa. Mas, de início, eu vou estar mostrando as mudanças que ocorreram com o passar do tempo da nossa cidade. Então, vai ser a antiga e a nova Cuiabá, tudo bem? Então, vamos para a Igreja São Benedito, que também se chama a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Essa igreja, com o passar do tempo, vocês podem ver aqui, essa aqui é a mais antiga e depois acabaram renovando ela, mudando totalmente a sua construção com o passar do tempo. E quando ela mudou para este aqui, anexou mais uma sala nela com a homenagem do São Benedito, né? Fazendo uma homenagem com ele, por isso que antes era Nossa Senhora do Rosário, com essa mudança, com essa nova capela anexada, com a homenagem do São Benedito, também passou a ser conhecida também como São Benedito, ou seja, hoje em dia essa igreja tem dois nomes, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, por isso que muitas vezes algumas pessoas acabam confundindo o nome dessa igreja, mas ela pode ser chamada dessas duas formas. Tá? A outra imagem que eu quero trazer é a imagem do nosso centro de Cuiabá. Tá? Essa aqui é de 1970, a gente pode reparar que tem poucos prédios ainda, né, do nosso centro, e aqui nessa imagem não está totalmente atualizada, porque nós estamos em 2001, essa aqui é de 2015, tá? Mas a gente já pode reparar a mudança significativa que teve em 2015. Lá atrás, se vocês observarem, tem vários prédios já construídos, já mudando o cenário de 1970 para 2015 e nós estamos em 2020, já houve muitas mudanças que vocês já conhecem, já foram lá no centro, já sabe o que já foi derrubado ou o que não foi, tá bom? Eu quero dar um exemplo também, porque nosso tema de hoje não vai falar só das mudanças que ocorreu no ambiente da nossa cidade, mas também as permanências de alguns locais. Então eu quis trazer hoje o Morro da Caixa d'Água Velha, que é um exemplo disso, de permanência de ambiente. O Morro da Caixa d'Água Velha ela foi construída no século XIX e há mais de 140 anos ele foi o reservatório de água de toda a nossa cidade, por 142 anos. Daí, lógico, começou a vir novas técnicas de reservar essa água e esse museu acabou sendo desvaziado. Então, hoje em dia, ele funciona como um museu, tá? Eu já fui nesse museu, acho ele lindo, tem várias apresentações de artes lá.
E esse museu é muito visitado por cuiabanos e turistas. É um dos lugares mais visitados da nossa cidade, é o Morro da Caixa d'Água Velha. Tá? Vamos para a outra imagem. Essa daqui eu achei super interessante, porque a mudança com o passar do tempo foi assim, bastante significativa. Esse local aqui também fica em Cuiabá e é a Universidade Federal de Mato Grosso. Daqui é uma imagem de 1975, aqui é a universidade aqui, e aqui nessa imagem aqui de 2015 a gente pode já perceber o quanto que essa imagem foi modificada. Tanto que construíram mais prédios, né? Aqui também você pode ver que foram construídos mais prédios, mudando totalmente o cenário de 1975 para 2015 e nós estamos em 2020, esse cenário mudou ainda mais depois da Copa, né? Com as construções de várias pontes, mudando ainda mais o cenário da UFMT. Tá? Vamos para o próximo, tá? E as mudanças do meu bairro, como ela acontece? Nós acabamos de falar das mudanças físicas que ocorreu no nosso centro de Cuiabá, em algumas partes de Cuiabá. Agora vamos partir para o nosso bairro. Como que ocorre essa mudança no nosso bairro? Como que a gente pode enxergar ela? As mudanças de um bairro podem acontecer com as construções ou as reformas de casas, escolas, comércios e a criação de novas ruas. Então, a mudança do nosso bairro acontece desta forma, né? Abre uma nova padaria, um novo supermercado, a escola ela entra em reforma ou acaba derrubando uma casa, construindo outra e assim vai acontecendo as mudanças físicas no nosso bairro. Vamos passar aqui. O que acontece com por que acontecem as mudanças, né? Por que uma coisa não pode ser fixa, né? E não mudar nunca. Porque a gente acaba tendo necessidades que nós não tínhamos antes. Por isso que essas mudanças acontecem. Olha, as mudanças ou permanências que ocorrem em nossa cidade ou bairros acontecem conforme as nossas necessidades. Ou seja, é preciso pavimentar as ruas dos bairros para que não haja poeira ou buracos, pois a poeira ela pode causar doenças respiratórias, né? E o buraco na rua pode causar acidentes, tá bom? Por isso que é muito importante certas mudanças ocorrer no nosso bairro. Tá. Vamos para aqui. Então aqui o exato momento, vamos supor assim, que acontece. Você está passando lá no seu bairro, aí de repente aquela rua do dia anterior não está mais, agora está bem pavimentada. Essa é uma mudança significativa, importante e boa para o nosso ambiente lá do nosso bairro. E aqui é um exemplo de uma reforma de uma casa, porque quando a gente nasce, a nossa casa fica de um jeito. E com o passar do tempo, ela vai mudando, ela vai mudar mesmo para poder melhorar a nossa vida. Por isso que as reformas das nossas casas também é importante. Daqui é a reforma da escola. Muitas escolas daqui de Cuiabá estão passando por reformas. A escola onde eu trabalho também está passando por reforma. Mas assim, para garantir mais qualidade no ensino para nós, tá bom? Aqui, eu passei uma tarefinha, tá bom? Para vocês fazerem em casa com a família. A primeira questão foi: qual é a mudança que ocorreu no seu bairro entre 2019 e 2020, tá? E a segunda questão: com a ajuda da sua família, desenhe o antes e o depois da sua casa. Daí você pega e manda essa atividade para a professora de vocês, tá bom? E aqui eu quero falar sobre o coronavírus, né? Que é esse bichinho que está deixando a gente em casa. E é para se cuidar mesmo, gente. Se for precisar sair de casa, saia com a máscara,
Tenta higienizar as mãos de vocês o quanto vocês puderem e orienta também seus familiares, tá?